Boa noite, vamos continuar então os conceitos de movimento variado, retornando no terceiro exemplo da aula passada, complementando as explicações do terceiro exemplo. Nós temos a tabela de tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Os senhores percebam que à medida que os instantes aumentam, os módulos das velocidades vão aumentando. Qual é o módulo de menos 2? Mais 2. Qual é o módulo de menos 4? Mais 4. E assim consecutivamente. O que significa esse sinal negativo da velocidade? Que o móvel apenas anda no sentido dos espaços decrescentes. Apenas isso. Tá? Então, aumentando-se os instantes, os módulos das velocidades aumentam. Vamos calcular a aceleração escalar média para qualquer dois intervalos de tempo que eu queira. Tá certo? Eu escolhi, para esse intervalo de tempo, calculei a minha aceleração, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Escolhi esse intervalo de tempo, minha aceleração escalar média deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada 1 segundo, a minha velocidade aumenta de 2 metros por segundo. A cada 1 segundo, a minha velocidade tem um aumento, um acréscimo de 2 metros por segundo. Então, vamos à classificação deste movimento. É um movimento uniformemente variado, certo? Retrógrado por quê? Porque as velocidades possuem sinais negativos. Isso indica apenas que o móvel anda no sentido dos espaços decrescentes, tá certo? E acelerado, tá? Acelerado pelas regras de sinais, o que acontece? A aceleração e velocidade, ambas possuem o quê? Os mesmos sinais. Quando a aceleração e velocidade tiverem mesmos sinais, o movimento é acelerado. Tá certo? Então, significa que a cada 1 segundo, você tem um acréscimo da velocidade de 2 metros por segundo. Tem que ficar bem claro para vocês que o sinal negativo da velocidade indica apenas o sentido de movimento, que neste caso o móvel percorre a trajetória no sentido dos espaços decrescentes. Tá ok? Vamos para o quarto exemplo. Então, aqui, à medida que os instantes vão aumentando, os módulos das velocidades vão o quê? Decaindo. Os módulos das velocidades vão decaindo. Qual é o módulo de menos 10? Mais 10. Qual é o módulo de menos 8? Mais 8. E assim consecutivamente, tá? Para este caso, nós vamos novamente calcular a aceleração escalar média para dois intervalos de tempos que eu queira, tá certo? Portanto, a aceleração escalar média, eu peguei para esse intervalo de tempo, minha aceleração deu 2 metros por segundo ao quadrado. Calculei para esse intervalo de tempo, novamente mais 2 metros por segundo ao quadrado. A minha aceleração escalar média tem sempre um valor constante, tá certo? Significa que é um movimento uniformemente variado, tá certo? Então vamos classificá-lo. Trata-se de um movimento uniformemente variado, retrógrado, porque as velocidades têm sinais negativos, portanto o móvel percorre a trajetória no sentido dos espaços decrescentes. Apenas isso. Neste caso, os módulos das velocidades decaem ao transcorrer do tempo. Portanto, movimento uniformemente variado, retrógrado, retardado. Por quê? Porque a aceleração e velocidade possuem sinais o quê? Diferentes. Quando a aceleração e a velocidade possuem sinais diferentes, meu movimento é o quê? Retardado. Neste caso é retrógrado, a velocidade leva um sinal negativo, porque o móvel se locomove no sentido dos espaços decrescentes. Neste caso, a cada 1 segundo, a velocidade decresce de 2 metros por segundo. Neste caso, pelo fato de ser um movimento uniformemente variado retardado, a cada 1 segundo, a velocidade decresce de 2 metros por segundo, a cada 1 segundo decorrido. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver as equações do movimento variado. Uma boa noite, obrigado pela atenção.